Fala pessoal, hoje eu quero gravar contando uma história que está um pouquinho diferente de tudo que eu mostro normalmente no meu canal, porque eu sempre conto histórias de pessoas, de lugares que eu vou, às vezes até histórias pessoais minhas, só que essa é uma história realmente pessoal minha, mas que envolve um bichinho de quatro patas. Quem me conhece sabe que eu tenho uma cachorrinha e esse vídeo é para você que tem cachorro e para você que tem alguém na sua família que tem câncer. Eu vou te explicar por quê. Há mais ou menos uns 3 meses eu viajei, eu passei 3 meses morando na França, estudando, etc. E logo que eu viajei veio a dúvida com quem deixar a Ricota, essa cadelinha aí, ó, que você está vendo agora, toda fofa dormindo na almofadinha dela, né? Pois é, poucos dias depois que eu viajei, e é até legal contar essa história porque muita gente está me perguntando isso nas redes sociais e eu não tinha explicado isso ainda direito para ninguém. Poucos dias depois que eu viajei, ela ficou na casa da minha mãe, porque eu precisava viajar, e ela começou a apresentar um quadro de uma leve tristeza, alguma coisa que parecia uma depressão. A gente pensou logo que era saudade do dono, aquela coisa toda, e minha mãe procurou um auxílio veterinário. Resumindo a história, a gente diagnosticou que a Ricota, que tem 9 aninhos de idade, desenvolveu um câncer na cabecinha dela, um tumor. E imagina a situação de você estar a, sei lá, 11 mil quilômetros da sua casa e você descobrir que o seu bichinho de estimação, que mora com você há 9 anos, está com uma doença tão séria como o câncer. Isso para mim foi bastante alarmante, porque eu sou nascido e criado em Brasília, mas fui morar no Rio de Janeiro em 2005, mais ou menos 11 anos. E desde então, é, você passa por vários relacionamentos, você passa por situações de trabalho, você trabalha com pessoas diferentes, mas o seu cachorro, ele tá ali, do seu lado o tempo todo. Então, assim, eu costumo dizer, e quem é cachorreiro, quem tem bicho de estimação vai me entender, que eles são bichos do lado de fora da sua casa, antes de entrar na sua casa. Depois que eles entram na sua casa, meu amigo, já era. O bicho vira criança, vira gente dentro da sua casa. E vira gente ao ponto de você se envolver como se fosse uma filha. A Ricota, para mim, virou meio que uma filha, uma criança que eu tinha dentro de casa. Quando eu precisava viajar, fazer gravações em São Paulo, fora do país, a preocupação era sempre com quem que eu ia deixá-la, o que, que ela ia comer. Eu tô te contando isso para você entender a preocupação que me foi descobrir que o problema que a Ricota desenvolveu, e na verdade foi diagnosticado enquanto eu estava viajando, era um câncer. Um câncer justamente na cabecinha dela. E eu resolvi gravar esse vídeo porque quando eu estava na Europa, a veterinária que começou a cuidar da Ricota, a doutora Jaqueline de Vitória, no Espírito Santo, que é onde minha mãe mora, né? Ela me falou, Fábio, existe uma possibilidade de um tratamento que vai dar mais qualidade de vida para a ricota, um tratamento que possa fazer esse tumor parar de crescer, em alguns casos até regredir. Está sendo estudado na USP o efeito de um remédio chamado Elixor. Só que esse remédio só existe na Europa, ele só é vendido na Europa. Eu pensei, vou correr atrás desse remédio, eu vou fazer de tudo para achar esse Elixor, ou Elixor, depende como você quiser chamar, para trazer esse remédio para ricota. Eu vou te mostrar primeiro, vai acompanhando o vídeo comigo, que você vai entender por que, que eu estou gravando isso e por que, que isso tem a ver com gente, ser humano que tem câncer. Deixa eu te mostrar uma coisa sobre a ricota. Vem cá, olha só. A ricota está aqui dormindo. Eu vou acordar ela aqui só um pouquinho. Olha só o detalhe. Eu estou num quarto de hotel, que eu estou viajando de carro da casa da minha mãe, do Espírito Santo, para Brasília. E estou passando a noite aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. E ela está aqui comigo no quarto do hotel, ó, tá dormindo. Tá de roupinha, que a minha mãe colocou nela. Essa mantinha aqui, para você ter uma ideia, é uma manta de quando eu era bebê. E que a minha mãe começou a colocar para a Ricota dormir. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque assim, se você acha que ter um bicho dentro de casa já é ter uma criança, como eu acabei de dizer que para mim é, imagina quando você descobre que ela tem uma doença terminal, uma doença de um tumor que está avançando na cabecinha dela. Isso é muito sério, e se você está achando que isso é besteira porque é um cachorro,
pausa, desliga, sai do YouTube, sai da rede social que você tá, nem precisa ver o restante do vídeo. Isso é para quem tem sensibilidade. Por isso que eu tô resolvendo contar essa história para você aqui. A ricota, ó. Ei, garota, vem cá. Deixa eu acordar ela aqui um pouquinho. É muito manhosa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Causou um afundamento na cabecinha dela. A veterinária me explicou que o tumor, quando ele vai crescendo, ele vai puxando a musculatura. Então, apesar de ser o crânio dela, aqui na frente, como a gente tem essa cavidade onde estão os olhos, também existe uma cavidade bem maior no cachorro. Então, o tumor dentro da cabecinha dela no cérebro começou a puxar essa musculatura. E essa repuxada resultou nisso aqui, ó. Vem cá, garotinha, vem. Ó. Aqui dá pra ver bem, ó, o osso, ó. Olha como a cabecinha da minha cachorrinha ficou. Isso é muito doloroso de ver, mas é muito importante para mostrar para quem estiver passando por esse tipo de problema com o seu bichinho de estimação. Daqui a pouco você vai entender onde que o ser humano entra no meio, tá? Vem acompanhando comigo a história do cachorro. Aqui tá raspadinho porque é aqui que a gente está aplicando o remédio. Mas ela tá bem, ela agora tá com soninho, né? Que ela ficou o dia inteiro dentro do carro, pulando para lá e para cá. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Como o tumor é desse lado esquerdo, olha aqui, ó, o olhinho dela desse lado, né, garota? Tá normal. O olhinho já desse lado, olha, tá esbranquiçado. Inclusive, essa semana, a veterinária me deu uma notícia muito boa, que ela voltou a enxergar com esse olho, porque ela estava sem reflexo nenhum, absolutamente nenhum. Como que ela voltou a enxergar? Eu vou mostrar para você no isopor que eu estou levando durante a viagem dentro do carro, e que está bem aqui, ó. Vem cá comigo. Ela fatalmente ela vai acordar agora, ela vai vir para cá porque ela vai achar que eu estou mexendo na comidinha dela. Esse isopor aqui, ó, tá carregando. Não vou mostrar agora não. A alimentação dela, que isso aqui é carne cozida, que eu vou colocando um pouquinho para ela cada dia. E cabe aqui a gente explicar por que carne, porque eu cortei totalmente a ração dela. Por quê? Porque a ração, seja ela qual for, ela é rica em carboidratos. E carboidrato é um dos produtos que alimenta o tumor. Se você tem alguém na família que tem câncer, você vai entender do que eu estou falando, você já deve ter ouvido essa explicação clínica em algum outro momento. O tumor se alimenta de, vou falar de um jeito bem simples de entender, tá? De açúcar, vai. Quando você come açúcar ou você come carboidrato e ele vira açúcar no seu organismo, você está fazendo o tumor se alimentar e por tabela ele vai crescer. E estudos até de fora do Brasil começaram a comprovar que pacientes que cortavam carboidrato no tratamento do câncer tinham uma parada no crescimento do tumor ou até mesmo uma regressão nesse tratamento. Primeira coisa que a gente fez foi cortar a ração da ricota. O que ela come agora? Só carne. Puxa, mas que chique, o cachorro do Fábio Ramalho ele não come ração, ele come carne. Gente, é carne de quinta. O quilo custa muito mais barato do que uma ração de boa qualidade no mercado, tá? As fábricas de ração, que me perdoem, mas eu estou falando a verdade. Para o caso da ricota, o carboidrato foi melhor ser cortado totalmente da dieta. E aí, ó, olha aqui dentro, a carninha dela, ó. Você quer ver ela ficar doidinha já? Eu vou mexer aqui na carninha. E aí, ricota? Ó, aqui. Já veio pra cá. Já tá querendo a carne. Músculo, tá? Quer, filha? Olha lá. Já comeu tudo, tá? Eu vou guardar aqui o saquinho, porque o foco não é esse. Embora fique aí a dica, tá? Se você tem cachorro que está fazendo algum tipo de tratamento para câncer, corte a ração, dê proteína, dê carne. E aí, ó, é isso aqui que eu estava querendo mostrar para você. Esse remédio, ó, o Elixor A. Nessas ampolinhas aqui, começou a morar a diferença da vida da ricota sem o remédio e depois do remédio com todos esses avanços. O Elixor, ele é fabricado por um laboratório que fica na Alemanha. Eu estava na França.
E aí eu comecei a fazer uma busca através da internet, pessoas conhecidas, um amigo na França me ajudou, minha prima que mora na Alemanha, o marido de uma grande amiga que mora no Rio, que estava na Itália, também me ajudou. A gente fez um mutirão para procurar o Elixor. E eu consegui comprar esse remédio pelo site. Eu fiz uma primeira compra que foi mandada pelo correio para a Itália, e aí esse meu amigo trouxe de avião. E depois, gente, eu mesmo comprei e trouxe essa caixinha aqui, ó, com 50 ampolas de Elixir. Detalhe, tá? Eu nem sei se eu podia trazer isso para o Brasil. Eu sei que eu coloquei dentro da mala. Quando eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro, não me barraram, ninguém abriu minha mala para ver. Nem sei o que aconteceria se eles vissem dentro, mas eu trouxe. Eu trouxe porque era minha cachorra que estava precisando disso para viver, era um bicho de estimação que para mim é quase gente. Eu paguei uma média de R$ 2.500 por todas as ampolas que eu trouxe, sendo a primeira e a segunda leva. Eu fiz uma conta, na verdade, somando tudo, dá uma média de 9 euros por ampola. 4 vezes 9 é 36. E aí, eu comecei a pensar o seguinte: eu consegui trazer esse remédio para o Brasil para aplicar na minha cachorrinha. Você quebra a ampola, a veterinária tira com uma seringa. Não é qualquer veterinário que faz a aplicação, porque são em pontos específicos de acupuntura. Eu aprendi como que fazia isso, porque eu falei, bom, a médica que faz isso em Vitória, ela tem esse conhecimento, mas talvez outras não tenham. E aí, gente, eu comecei a fazer uma coisa que, assim, vai ter veterinário que não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu comecei a fazer a aplicação na cabecinha da ricota do Elixir. É subcutâneo, eu pego assim um pedacinho da pele e aplico, tá aí uma foto, ó, da aplicação que eu já fiz. E é bastante simples, tá? Não aconselho você a tentar fazer isso, mas eu já tinha experiência, meu pai era diabético, então eu já tinha aplicado insulina nele algumas vezes, etc. E eu mesmo comecei a fazer a aplicação nela. E aí eu comecei a pensar o seguinte: eu, gente, tive dinheiro, graças mesmo a Deus, para poder pagar R$ 2.500 num medicamento para levar para um cachorro. Só que esse medicamento, o Elixir, ele não é para cachorro. Ele é para gente. Ele é fitoterápico, ou seja, ele é feito a partir de planta, então ele não tem contraindicação, não é nenhuma loucura o que eu estou fazendo. Mas ele já é aplicado e difundido na Europa há muito tempo, principalmente na Alemanha, que depois eu fui para Berlim e consegui comprar diretamente lá. E aí, o que eu cheguei a pensar, por que eu cheguei a gravar esse vídeo para você? Porque o meu pensamento foi um só. Eu tive condição de comprar um remédio que custa esse preço. Eu tive condição de estar na Europa, mas depois eu fiquei pensando o seguinte: e quantas pessoas no Brasil estão hoje com câncer e podem ter o seu tumor reduzido e não tem, porque um remédio como esse ainda não está disponível para ser comprado, para ser vendido aqui no Brasil? Olha, isso começou a virar uma angústia tão grande dentro de mim, tão grande, que eu combinei com a veterinária o seguinte: eu não ia poder ajudar todas as pessoas que eu conheço que têm câncer. Até porque a dose de miligramas, essa aqui é de 50 miligramas, por exemplo, é bem fraquinha, é realmente específico para o cachorro, eu acredito eu. Mas eu comecei a pensar, por quê? Por que que no mundo existe um remédio, como já foi descoberto, já falaram de vários remédios que estão em testes aqui, o pozinho branco, de São Paulo. Por que que no mundo já estão usando isso? Você encontra na Alemanha, estou repetindo, e isso não vem para o Brasil. A gente tem uma dificuldade de comprar isso aqui. Só para vocês terem outra ideia, para eu comprar isso daqui e o laboratório mandar pelo correio, corria o risco de, quando parasse nos órgãos referentes à vigilância sanitária, etc., aliás, nem de vigilância sanitária, mas de receita, ele ser tributado em 100%. Quer dizer, se o remédio custa 2.500, eu ainda poderia correr o risco de, na hora que ele chegasse pelo correio, alguém olhar e falar assim:
Não, mas este remédio, ele precisa pagar uma taxa tributária e você vai pagar agora R$ 5.000. Ele ia me passar a custar R$ 5.000. E aí eu vou perguntar de novo, por que que no Brasil a gente não tem acesso a um remédio como esse? Você que está em casa, que tem alguém da sua família que tem câncer, me ajuda a entender isso. Eu estou te mostrando o resultado que deu na minha cachorra, tá? O que a veterinária me diz é que o câncer não vai necessariamente deixar de existir na cabeça dela. Mas com certeza ele vai deixar de crescer, no mínimo. E isso vai dar mais qualidade de vida. Previsão? Bom, tem cachorro que viveu aí de 2 meses a mais até 10 anos a mais. Casos comprovados. Eu não sei quanto tempo a minha cachorrinha vai viver mais. Honestamente, eu não sei. E esse não é um assunto gostoso da gente falar. Eu só sei te dizer que mais complicado do que eu estar pensando quanto tempo minha cachorra vai viver, seria pensar quanto tempo, por exemplo, alguém da minha família poderia ter de mais tempo de vida, quanto tempo a mais de qualidade de vida essa pessoa poderia ter se esse remédio entrasse no Brasil com facilidade. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo o site do laboratório que fica na Alemanha, tá? A boa notícia é que eles já mandam para o Brasil. Se você comprar pela internet, eles mandam para o Brasil. Corre o risco dessa história de você pagar imposto quando ele entra aqui no Brasil, mas é uma alternativa. Mas e quem não tem dinheiro? E aí eu vou entrar aqui na minha filosofada semanal que eu sempre gosto de fazer no meu canal. É o dinheiro que compra a cura? É o dinheiro que compra o tratamento? É a boa vontade de isso poder chegar com facilidade ao nosso país? Será que já não existe a cura da AIDS e a gente ainda não sabe? Você já viu matéria sobre isso? Eu não estou falando nenhuma, inventei a roda agora de estar te dizendo isso. Eu só queria te dizer o seguinte: eu tenho uma cachorra que você pode achar exagero, ela tá com roupinha, tá com coleirinha que tem o nomezinho dela escrito e tá dormindo numa almofada pomposa, enquanto muita criança não tem um lugar para dormir, pessoas estão morrendo de frio no meio da rua, nesse frio que tá fazendo em São Paulo e Rio de Janeiro, e a minha cachorra tem. A minha cachorra tá dormindo embrulhada numa manta que era a manta que eu usava quando eu era criança. A minha cachorra virou um case na minha família, porque todo mundo se comoveu para procurar uma cura, um tratamento para ricota. Aí eu te pergunto, essa ricota, mas quantas Marias, quantos Josés, quantos Tiagos, quantos Filipes, quantos Eugênios, quantos Teodoras, quantas pessoas, seres humanos, precisariam de uma ampolinha como essa aqui? Se você tem alguém que tem câncer na sua família, cara, corre atrás. Corre atrás, entendeu? Corre atrás, porque infelizmente a gente mora num país que dá vontade de dizer que é mas eu não vou dizer porque eu amo meu país, e que a gente não tem facilidade de ter acesso a esse tipo de medicamento. A gente não tem facilidade para ter nem medicamentos corriqueiros dentro de um hospital, quanto mais um remédio como esse, que é para câncer, tá? Se você acha que eu estou falando uma grande besteira, se você acha que eu deveria pegar isso aqui tudo e dar para uma pessoa e não para minha cachorra, o problema é seu. Eu estou cuidando do meu bicho de estimação. E se fosse o seu bicho de estimação, acho que você estaria dando a volta ao mundo 3 vezes para você tentar achar esse remédio. Só que o questionamento não é o que eu fiz para achar o remédio para o meu bicho. É por quê? Interrogação. Por quê que nem todo mundo pode ter acesso no planeta Terra a um medicamento como esse que eu fui na Alemanha para buscar? Queria deixar você pensando um pouquinho sobre isso e a gente refletir sobre isso. Olha o discurso demagógico que eu vou fazer agora, mas não é. Quando a gente fosse eleger as pessoas que representam a gente fosse eleger as pessoas que vão assumir cadeiras no Palácio do Planalto, que por tabela vão escolher as pessoas que vão estar na cadeira do Ministério da Saúde, e a gente pudesse pensar um pouco mais nisso. Sabe por quê, gente? Eu só me interessei por esse assunto, de fato. Claro que eu te interesso, eu tinha feito matérias sobre câncer, eu sou jornalista, poxa. Mas eu só fui sentir na pele o que é precisar de um remédio desse, quando a pele que precisava era peluda e era de 4 patas. Eu dou graças a Deus que não foi com ninguém da minha família. Não foi
graças a Deus mesmo, não foi minha mãe, eu perdi meu pai, mas não foi de câncer. Eu queria deixar essa pensata hoje para você. Para você que não tem câncer, para você que não tem ninguém da sua família, não tem bicho com câncer, mas para você também que tem. Por quê? Essa é a minha pergunta.